Bem, qual é a parte que você se lembra que você tinha parado? Não faço a mínima ideia. Vocês estavam no ferreiro de Calatemia subúrbio e o resto do pessoal estava na cidade. Bem, de repente a baronesa chega até te encontra na rua, ela tá com a carruagem e ela fala: "Bem, eu tenho que ir pra Calatemia, aparentemente tem alguma coisa acontecendo lá. Vocês querem uma carona?" Certo? Certo, entrem. E ela abre a porta, você e o Fabrício entram juntos e vocês seguem até Calatemia. Vocês seguindo em direção à Calatemia, vocês chegam lá e tem um amontoado de pessoas e vários guardas armados andando em direção ao porto de Calatemia cidade. Tá, estão vivos ou mortos? Estão vivas andando lá. É o pessoal da cidade aparentemente. Que não, você não sabe se, ela tá sendo, se estão sendo feitos de refém, não entendeu muito bem. Daí a baronesa fala: Eu, eu vou ter que esconder a carruagem para os soldados não verem. Vão vocês dois se misturem na multidão. Daí ela deixa vocês lá. Di- Diga o que você falou? Beleza, eu vou lá. Sem problema. Daí ela dá a volta com a carruagem e vai embora. E o Fabrício, você com o Fabrício junto, vão seguir na multidão. Até que eles estão começando a entrar num barco. Num barco grande pra caramba. Todo mundo tipo: Pra onde que a gente vai mesmo? Ah, é coisa do Barão. O Barão falou que vai levar pra gente uma viagem e tudo mais. Porque vai ter algumas coisas que vão acontecer. Tu viu o caos, o tiroteio que aconteceu na cidade. Então vamos fazer uma coisa até que tudo seja resolvido. E daí ele falou que a gente volta o mais rápido possível. Mas falou que vai dar tudo certo e tem espaço pra todo mundo lá também. Ela fala: que bom. Tava afim de viajar um pouco também. No site que ela tem, mas faz anos. Então, daí você começa a ver o pessoal subir num barco. Você quer subir junto com o Fabrício? Ou vocês querem ficar do lado de fora esperando alguma coisa? Não, vou esperar. Certo, você vai esperando, as pessoas vão indo embora. Os guardas aparecem e falam: Oi, vocês não vão subir não? Ah, vou seguir. Aí, você o que? Você sobe? É, Certo, você sobe junto com todo mundo. No meio desse coisa, no meio da multidão, vocês entram no barco e de repente você vê o Ellerson, o, quem é o Ellison? o barãozinho, que você não vê há muito tempo. E ele fala: Bem-vindo a todos. Aqui é nossa humilde embarcação. Nós temos um buffet de luxo ali na sala de estar. Comam quanto quiserem, tem o suficiente para todo mundo. A viagem será longa, então aproveitem o passeio. Podem apreciar a vista, comam o que quiserem. E se estiverem cansados, tem os quartos para vocês. Diga. Tá, ok. Daí ele fala: tivemos problemas políticos na cidade. Como eu disse para todos, podem ficar tranquilo. A gente vai fazer essa viagem e quando estivermos de volta tudo estará resolvido sem nenhum problema. Então não se preocupem, aproveitem o passeio. Aí pensa bem. Você sabe a baronesa? Daí a baronesa não tá aqui. Ela, bem, eu não vi ela já faz um tempo. Mas por que a pergunta? Ok. Fala. Ah, eu não vi ela, cara. Ele fala: bem, eu entendo. Jack, hum, não era pra você estar em Calatemia agora? Enfim, aproveite o passeio e a gente chega lá daqui a um tempo. Daí ele passa por um guarda, cochicha alguma coisa e sobe pro segundo andar. Bem, daí você viu o Fabrício lá, tranquilo. O Fabrício fala: será que a gente deveria comer? Será que talvez não esteja envenenado? Eu não sei se confio nesse Wellerson. Ah, eu não confio muito nele, não. Daí ele fala: bem, se você conhece mais do que eu, agora sim a gente tem um motivo para não confiar nele. Bem, eu vou ficar aqui então, vamos sentar e esperar para ver o que acontece. E de repente você vê o Philip entrando na sala de coisa de comida. O Philip chega e fala: vocês estão aí?
O que vocês estão fazendo? Olha, eu só falar bem pra gente entrar. Agora eu pensei não. Entendo. Eu também não sei onde a gente tá indo. Eu vou pegar algumas coisinhas aqui pra comer. Mas, bem, eu não sei. Eu acho que dá pra gente falar com o Ellerson. Eu vou lá perguntar pra ele pra onde a gente tá indo. Daí Fabrício fala, vamos perguntar pra ele qual é o destino. Certo. Daí o Felipe pega umas coisinhas. Vocês sobem lá, você chega na sala do Ellerson. O Fabrício fala, pra onde que a gente tá indo? Daí ele fala, estamos indo pra uma viagem. Uma viagem marítima. Qual é o destino? É uma surpresa. É uma surpresa o destino da viagem. Só eu não posso. Beleza. Não, tudo bem, tudo bem. Se acalme, Jack. A gente tá indo pra um passeio, pra uma viagem. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu só não sei como explicar exatamente o local porque. Bem, vocês vão chegar lá, não se preocupem. Vão comer, relaxem que vai dar tudo certo. Daí os guardas se levantam assim e falam: Bem, você já teve sua resposta, volte lá pra baixo. Tudo vai ficar O velho fala: tudo bem, não vamos não vamos encontrar conflito aqui. Vamos lá, Jake. Quando chegar lá a gente vai ver o que acontece. beleza. Daí então vocês descem pra lá. O Philip fala: Bem, eu vou. No caso, ele desce pra lá, daí ele fala: Bem, eu sei que a gente não tem muita. No caso, o Ellison, ele fala: Bem, eu sei que a gente não tem muita distração audiovisual, mas eu posso dar uns livros pra vocês se vocês quiserem. Daí ele entrega um pro Philip e tudo mais. O Fabrício não pega nada. Então, você quer um livro? Não quer? Nada dele, no caso? E ele fala sobre. Então, no caso, ele dá um livro sobre um amigo do pai dele, que falava sobre uma situação apocalíptica e muitos mistérios que ele escreveu sobre, numa narrativa com vários personagens antagonistas. Eu quero ver. Certo, você lê e é o livro do Mado. Aparentemente, ele conhecia o Mado também. Eu tô lá pra ele. Você tá descendo as escadas pro andar de baixo. Você quer voltar? Dá pra falar com o Barão. Certo. Você volta pra falar com o Barãozinho? O que você quer falar com o Barãozinho? Agora eu vou dar uma pergunta pra você. Tipo, não seria que não fez nada. Foi. Foi. Sim, você. Sim, você era amigo do Mado? Você veio junto com ele há uns anos atrás, não foi? Sim, Jack, eu sei que é o Mado, a gente sabe. Mas, enfim, ele falava comigo de vez em quando ele ia lá na casa do meu pai. Sabe como que eles eram amigos e tudo mais, mas. Enfim, não sei qual é a sua dúvida exatamente. Esse é o Ellison falando no caso. Era uma coisa comigo. No caso, como assim? Repete pra mim. Pra você como De como ele morreu? Eu não entendi muito bem o que você falou, repete pra mim. era essa. Falou com você. Tá cortando bastante, tá cortando bastante. Eu entendi o negócio que você falou no negócio no microfone. Se você puder, dá pra escrever aqui Sabe, você faz uma coisa de como ele morreu. Daí ele olha assim pro canto. Ele fala: Aqui, Felipe, o livro que você estava querendo do coisa. Bem, aproveitem um jantar lá embaixo. Daí o Felipe e o Fabrício descem. Daí ele chega perto de você e fala: Jack, eu acho que não te contaram. Mas. O Mado morreu tentando ajudar a gente. Como aconteceu? Olha, vai ter tempo pra eu te explicar isso aqui, mas você vai ter que ficar comigo por enquanto. Os outros não podem ouvir isso.
eu tenho um plano. Eu tenho um plano certo. Eu preciso eu preciso fortalecer a reencarnação de FireTD1. Eu sei que você não vai gostar dessa ideia. Eu sei que FireTD1 é o monstro que está causando todo esse mal, mas você tem que entender que a gente precisa fortalecer ele pra poder. Porque a gente vai. É assim que. É difícil explicar, Jack. A gente precisa primeiro fortalecer ele pra depois enfraquecer ele, exatamente. É difícil explicar porque tem a parte da. O Philip. O Philip é a chave principal dentro de tudo isso. Ele foi o cara que encontrou a pedra. Ele foi o que teve mais contato. Ele se atraiu pela pedra e aparentemente ele tem uma conexão com ela. Ele é provavelmente o único que vai conseguir derrotar FireTD1. Mas para isso a gente precisa deixar FireTD1. Uma pedra. É o quê? Não é isso lá. Sim. Como você. Bem, é exatamente isso. A escama de Tular é a fraqueza de FireTD1. E é por isso que a gente precisa utilizar isso contra ele. Nós teremos que fortalecer ele para poder pegar o ponto dele vulnerável. Ele pra poder se matar ele. Exatamente, Jack. Mas não pode deixar eles saberem agora disso. Senão o plano pode ir por água abaixo ou eles acabarem mudando alguma coisa. Nós não sabemos até que ponto eles vão seguir o plano. Tudo bem? Bem, então esse é o plano. Eu tenho um cajado aqui que eu consegui com um dos caras. E você vê o cajado que tava com o Álvaro antes e aparentemente agora tá com ele. Ele segura o cajado e fala: bem, eu consegui esse cajado, eu peguei de um dos tripulantes que aparentemente achou enterrado, se eu não me engano. Era da antiga anciã do povo do Rio. E agora, com esse cajado e a escama de Tular, ele disse que tinha achado enterrado numa tumba antiga. Você achou também? Então ah, sim. Então você ajudou ele a encontrá-lo. Bem, perfeito. Então, droga, mas a gente não tem mais tempo pra poder voltar lá. Enfim, ele olha, caramba, sua perna. Como isso foi acontecer, Jack? Caramba, nossa, isso é muita coisa. Caramba, bem, tá, certo. Bem, como eu disse, a gente não tem muito tempo. A viagem vai ser longa, então tenta não revelar nada pros seus amigos agora, porque a gente vai precisar deles prontos pra poder escutar a gente na hora do acontecimento. Tudo bem? A gente só precisa manter a confiança deles e conseguir fazer isso. O Felipe vai precisar da escama e desse cajado pra conseguir segurar a FireTD1 o suficiente pra eu poder entrar lá e conseguir derrotar ele de uma vez por todas. Nele, ele tem um ponto fraco. E é quando ele tá nesse momento vulnerável, enquanto ele, bem, se fortalece. Daí ele fala, bem, volta lá, deixa eles tranquilos. Se alguém estiver preocupado, tenta, não sei. Você sabe como tranquilizar a população. Você trabalhou bastante tempo em Calateme como policial. Então, mantenha todo mundo tranquilo. Quando a gente chegar lá, a gente põe o plano em ação. E bem, é isso que seu pai não, desculpa. É isso que Mado tentou da outra vez. Só que ele não tinha escama de Tular. Ele não tinha a energia que precisava. Agora nós temos e é uma chance que a gente não pode perder. Então a gente tem que tentar manter o máximo tempo possível pra conseguir chegar lá e pegar FireTD1 desprevenido. Eu posso contar com você, Jack. Como é? Desculpa, não entendi. Certo. Agora faz o seguinte: bate na mesa furiosamente e sai da minha sala como se a gente tivesse brigado por algum motivo. Tá, você bate na mesa furiosamente, grita e você sai da sala. Perfeito. Você sai da sala e de repente você encontra o Fabrício correndo no corredor. E ele fala: Jack, vem ver isso aqui. E ele te leva até um lugar e ele te mostra uma daquelas criaturas. No caso, você não vê. É uma das criaturas que vocês matavam quando apareceu no dia de lua cheia lá.
aquelas criaturas que estavam invadindo a cidade de Calatem naquele dia. Você vê mais uma daquelas criaturas. Daí ele falou, eu não sei, veio do corredor. Eu não sei. Daí de repente quando você olha pros lados você ouve. Pam, pam. Aparentemente o navio tá. Soltaram a buzina do navio e tem alguma coisa acontecendo de errado. E de repente você começa a ouvir as pessoas gritando. Tá do lado, tá do lado. Daí o velho fala, sim, ele apareceu de repente. Eu. Eu bati nele com um violão antigo e a gente, bem, o Fabrício terminou o serviço e agora ele tá morto aí, esse bicho. Daí você começa a ouvir um monte de gente gritando e correndo e você começa a ver o pessoal lá do salão da sala de estar do buffet correndo e passando por vocês. Vocês estão dentro do corredor, estão passando por vocês no corredor correndo desesperado. Daí o Fabrício fala, vamos lá verificar o que eles estão correndo, me passa minha espada. Daí você tava com a espada guardada dentro da sua dentro da sua perna de madeira. Você tira pra ele, entrega pra ele e ele corre em direção a lá e vocês seguem ele, o Fabrício no caso. Vocês chegam lá e você ouve você na hora que o Fabrício abre a porta, você ouve um tiroteio. E os caras fuzilando. Eu tenho todos os soldados estão fuzilando os bichos que estão vindo. E quando você olha pra baixo tem um monte de bicho escalando o casco do barco. E você vê de repente uma serpente marinha gigante saindo da água e comendo alguns desses bichos. Enquanto ela joga outros bichos maiores e vai fazendo uma chacina enquanto passa. E esses caras fuzilando a serpente marinha, fuzilando. Ou no caso. Esse caso fuzilando o cara que tá no casco do barco. Diga. Como? Calma aí, repete pra mim. Entendo, então tá. Daí o velho fala, certo. E bem, você vem um fuzilando, daí os caras falam. Daí o Fabrício fala. Daí o Fabrício olha um pouco, recua e entra pra dentro do coisa de novo. Daí você ouve os soldados gritando: vamos recuar, eles estão invadindo. Daí os soldados entram correndo pra dentro e falam: bem, sai da frente, vamos mirar no corredor. E de repente eles miram no corredor e começa a entrar um monte daquelas criaturas pelo corredor. Eles vão fuzilando as criaturas. E elas vão morrendo e fazendo um montinho ali em cima. O amontoado de corpos se acumula e depois de um tempo as criaturas não tentam mais passar por aquela porta por causa do acúmulo de corpos que tem lá. E de repente um silêncio toma conta do local. Aí o Fabrício fala, ué, será que acabou? E de repente você ouve. E o Fabrício fala, tá em cima da gente. E todo mundo se afasta e se cola nas paredes e apontam pra cima e começam a fuzilar. Eles começam a fuzilar pra cima e de repente outro espaço de silêncio ocupa o local. E de repente cai um bicho gigante. Pô! O bicho tem 6 braços. E ele começa a agarrar ele agarra um dos soldados e esmaga o tórax dele com a mão. E vai batendo em todo mundo e acaba socando o Philip, jogando ele pra longe na parede. Sim, ele bateu no Philip pra longe. Bateu e o Philip bateu de costas na parede. Certo. O Fabrício ele chega, o Fabrício começa a tentar com a espada o Fabrício com a espada dele começa a cortar. O Fabrício corta uma mão do bicho, uma das 6 mãos do bicho. Ele corta com a espada e de repente vem uma boca que sai por baixo do bicho e morde o braço do Fabrício. O Fabrício vai lá, corta a cabeça uma dessas cabeças do bicho. Quando vai cortar outra, a espada prende. Daí ele fala: Jack, ajuda aqui. Aí você vai lá ajudar ele. Você tira uma pistola que também estava guardada na sua perna de madeira. Você começa a atirar. E aí o Fabrício só solta, ele só deixa a espada dele encravada ali no bicho. E vai pegar uma M4 e começa a fuzilar também pra ajudar. Daí vai fazendo isso, o Fabrício consegue tirar a espada, corta mais uma mão, corta a outra mão. E de repente o Philip, ele levanta e ele começa a atirar no bicho junto com vocês. Até que o bicho para de se mexer.
o Felipe recarrega a arma e senta o dedo no bicho que tá mesmo morto. Senta o dedo no bicho. E aí parece que ele tá morto. Aí mostra uma casinha e procuro mais um. Certo. Você começa a procurar sem problema. Não por cento, velho. Você vai fazendo isso. Daí o Fabrício tira a espada dele. E o Fabrício, pra poder ter certeza que o bicho morreu, ele vai espetar. Ele fura a espada no bicho e ele começa a rasgar. Na hora que ele começa a rasgar, de repente da costa do bicho abre um olho gigante que olha pro Fabrício. O Fabrício rapidamente tira a espada, espeta o olho e o Felipe começa a sentar o dedo no bicho até ele parar de se mexer. Você tenta começar a atirar, mas a sua bala acaba. Eu mandei uma bala. Não, acabou a bala. Não tem. Só tinha esse pente, estava escondido pro pessoal não te revistar quando estava entrando no barco. Ah, ele pega uma faca e ele já. Você. Tá, você pega sua faca de caça e fura o bicho. Até que ele para de se mexer. E dessa vez aparentemente ele tá morto. Daí o Fabrício começa a olhar assim em volta, preocupado. Se não tem mais bicho e aparentemente não tem mais nada. Você, Fabrício e o Felipe sobem pra poder. Sobe em cima do bicho, usa ele de escada pra subir pro andar de onde ele caiu. E vocês sobem pro próximo andar. O Fabrício ele retorna pra sala. No caso, ele retorna pra dentro do local lá. E chama reforços. Chama mais soldados. Ele chama uns 2 soldados. Os soldados vão acompanhar ele pra poder verificar se não tem mais bicho. Então daí ele pega uma faixa, ele arranca um pedaço da jaqueta dele, amarra no braço dele. E depois ele volta de novo lá, vai lá no buffet, pega uma bebida e joga em cima da ferida dele pra poder desinfectar e enfaixa o braço dele de novo. Depois disso todos vocês voltam pra lá pra fora e vão lá no lá pro lado de fora. Vocês vão pelo lado onde e vocês veem que tem uma porta arrancada pelo bicho de 6 braços provavelmente. Você saindo por aquela porta, vocês olham pro lado, olham para um outro e tá um silêncio. Valeu, Bolão. Vai dormir agora? Boa noite, Bolão. Daí. Vocês olham pro lado pro outro, tá tudo em silêncio. Daí você vê o Philip indo até o fim do caminho pela lateral do barco. Ele chegando no fim do caminho. Como é? Certo, você vai seguindo o Philip. O Philip fala: bem, vamos subir aqui, vamos verificar. Daí todos vocês sobem as escadas sem problema. E chegando lá no topo, vocês veem uma escotilha meio aberta. Daí o soldado passa na frente. Calma aí, deixa eu verificar. Ele segura a arma, abre devagarzinho a escotilha, aponta a arma e tá tudo escuro e aparentemente não tem nada. Mas tem uma escada que desce lá pra baixo e os degraus estão molhados. Daí. Eu quero que você tá a munição do pessoal do bolso, tá? Certo. Você dá uma olhada em volta, não tem nenhuma munição de pistola, mas tem M4A1. Você quer catar um M4A1? Certo. Você cata um M4A1 e esconde entre suas roupas e sua perna de madeira. Porque aparentemente eu acho que não podia usar a coisa assim. Você recarrega essa M4A1, coloca a munição lá certinho. E bem. Os caras olham e falam: bem, a gente vai precisar de iluminação. Droga, a gente não trouxe lanterna. Ronald, vai lá buscar alguma coisa de iluminação lá embaixo. Daí ele fala: tá, eu vou lá. Bem, você, vem comigo. Daí ele aponta pro Fabrício e eles descem lá. Eles descem, pegam os lampiões e tudo mais. Daí o cara recebe uma chamada no rádio, tipo: eu esqueci que o braço desse cara aqui tá ferrado. Ele não vai conseguir levar o lampião e subir a escada ao mesmo tempo. Daí ele fala: entendido. Bem, você. Daí ele quase aponta pra você, mas na verdade ele aponta pro Felipe. Aí ele fala: bem, desculpa, eu quase apontei pra você. Esqueci que você tava com a perna ferrada. Não vai dar pra se deixar fazer esse esforço de levar um negócio pela escada. Vai você, senhor. Pega lá pra gente, por favor, os lampiões. Daí ele fala: não, tudo bem. Daí o Felipe desce lá, pega os lampiões, leva pra vocês. Todos vocês com os lampiões vão andando. Enquanto o Fabrício tá com a espada na mão. Vocês vão descendo as escadas encharcadas, vocês só ouvem um. E quando vocês chegam no fundo, vocês começam a iluminar o local.
O local tá todo alagado. A água chega até o tornozelo de vocês. Vocês vão andando um pouco mais. É tudo vazio e o corredor muito apertado, que não dá nem pra ficar um do lado do outro. Tem que ficar um atrás do outro, de tão pequeno que é o corredor. Vocês vão seguindo esse corredor até o final. Até que vocês chegam num lugar que é um pouco mais fundo, aparentemente. E a água chega até o joelho de vocês. Vocês começam a olhar a sala e tem âncoras, tem cordas, tem correntes de âncora também naquele local. Parece ser só um local onde guardam peças do barco. Não sabe se são todas, mas é só isso que vocês conseguem ver. Daí de repente o Fabrício andando, ele tropeça em alguma coisa. Cai de cara na água. E quando vocês vão verificar, aparentemente é uma escotilha. Vocês abrem a escotilha. Todo mundo junto abre a escotilha, que ela tá meio emperrada. Vocês todos juntos abrem a escotilha. E quando vocês olham a escotilha, tem um grande canal de água, longo, pro fim. E vocês veem que tá escuro. É tipo... É uma escotilha. É tipo... Sabe quando você vai descer um local numa escadinha? Tipo uma escotilha. Você sabe o que é uma escotilha, né? É aquela coisa que a gente abre e tem uma descida lá pra baixo. Então, na descida, você vê que tá tudo cheio d'água. Sabe? Então, se você fosse descer a escotilha, estaria cheio d'água, no caso. Não, mar não. Como assim? Mas não é mar, não. Não, não é mar. A escotilha... Vocês subiram. No caso, a escada que o Felipe pegou pra vocês subirem com os lampiões é em cima. Então é tipo como se fosse o andar mais alto do barco. Então tá cheio de água, mas é o primeiro andar, tá ligado? Era difícil a água chegar até lá. Mas enfim. Daí o Felipe olha... Daí o Felipe fala... ele fala, bem, tá muito escuro lá também. E não tem como a gente levar os lampiões pra lá, porque os lampiões são a vela. Não temos lanternas pra poder ir lá pra baixo. Acho que a gente vai ter que deixar essa pra trás. Vamos voltar pro barco e, bem, vamos pensar em outra coisa. Então vocês todos saem do local, voltam pro local lá do barco. E bem, vocês voltam a comer tudo mais, batem um papo. Só deixa eu só recapitular finalmente. Bem, tá. Daí vocês se juntam no quarto e vocês falam, bem, o Fabrício fala, bem, com o que aconteceu, acho que é melhor todo mundo ficar junto. Vamos ficar no mesmo quarto. Um fica de tocar enquanto os outros descansam e a gente vai revezando os turnos assim. Só pra garantir que nada de ruim aconteça de novo. Daí vocês três se juntam no mesmo quarto. O Felipe é o primeiro que vai dormir. Então, o Felipe ele lê um pouco do livro que ele tem na mão e tudo mais. Daí o Fabrício é o primeiro na tocaia. Daí ele fala, bem, próximo é você, Jack. Daí você fica sentado no coisa ali, na poltrona que tem do lado da cama do Felipe. Fica lá pensando. Você quer jogar uma linha de pensamento ou só deixar o tempo passar? Tipo, o que você estava pensando naquele momento? O que você estava refletindo? Ou posso passar para a cena da história logo? Perfeito. Bem, você tá lá sentado, daí o Fabrício fala, bem, tô com muito sono. Vai, seu turno agora. Eu vou dar uma descansada. Daí o Fabrício senta, ele só cai no sono, muito exausto. E bem, mais ou menos uma hora se passa, já é de noite, bem de noite mesmo. E você ouve plac, pluk, plac, pluk, plac do corredor. O corredor tá escuro. Você olha pro corredor e você não consegue enxergar nada. Você continua ouvindo plac, pluk, plac, pluk. Aí você ouve Jack do fim do corredor. Você quer acordar eles ou você quer ir lá verificar? Você vai lá verificar e é a baronesa. Encharcada. Shhh, fala baixo, fala baixo, fala baixo. Eles estão... Você não pode contar pro Ellison que eu tô aqui. Olha, o Ellison, ele tá querendo fazer o mesmo plano que o Mado, que deu errado. Eu não posso mais impedir ele aparentemente tomou conta de Calatêmia.
Mas o plano do Marcos não, desculpa, do Ellerson. O plano do Ellerson é sacrificar vidas inocentes pra tentar conseguir alguma possibilidade de derrotar a Fire TD1. Assim, eu não queria deixar os bichos matarem porque eu tava querendo proteger as pessoas. Então, eu não queria. Bem, não, só. Por favor, tenta impedir ele de fazer isso. Como que é que faz? Caramba. Eu não faço ideia, ô Jack. Eu não sei, nem eu sei como impedir ele. Tenta cancelar o ritual. Tenta impedir ele de entrar dentro da criatura. Ele Quebra a pedra? não tem como quebrar a escama de Tular. Droga. Eu não sei. Você tem que dar um jeito, Jack. Eu não sei como te dizer. Perdi do viciado. Deu um. Como é? Você é um perdido. Na verdade, eu sou. Eu sou algo um pouco a mais, Jack. Eu sei que a gente nunca falou sobre isso, até porque não era pra ninguém saber, mas eu sou uma raça real desses homens peixes. Eu tenho Foi o quê? uma raça primordial desses homens peixes. Eu venho de uma linhagem primordial. Eu não sou exatamente igual a eles, mas eu faço parte desse. O que que faz você tentar fazer? Então, né, mas a gente não é Fire TD1. Fire TD1 não é uma boa criatura. A gente sempre tá tentando impedir ele, mas o Mado ele conseguiu. O Mado ele conseguiu adormecer Fire TD1 anos atrás. Foi por isso que ele morreu. Mas agora Fire TD1 voltou, então quer dizer que o método de Mado não dá certo, mas o Ellerson não me escuta. Ele não me escuta. Não diz pra ele que eu tô aqui. Senão eles vão querer me buscar, eu vou me esconder. Eu tô escondida na escotilha acima. Tudo bem? Então, eu assim, eu peço, Jack, por favor, impeça ele. Peça do que ele tá tentando fazer. Ele vai acabar matando muitas vidas, ele não sabe, ele não tem certeza do que ele tá fazendo. Ele sabe de uma chance, de uma teoria que Mado descobriu ou, não sei, inventou. Ela não é muito eficaz, Jack. Você tem que impedir ele. Por favor, não deixe ele completar o ritual. Tudo bem? Você tá mutado, mas só me diz se você entendeu tudo certo que eu disse. Qualquer coisa eu espero se você estiver ocupado. Sem problema. Alô, Jack, alô, Jack. Deixa eu ver se ele não manda mensagem no WhatsApp. Bem, enfim, você, no caso, você concorda com o que ela disse, então tudo bem. Alô? Alô, tô te ouvindo, tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Aí é foda, ele não tá me ouvindo. Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Alô? Alô, tá me ouvindo? Ele tá falando pra mim. Então, eu tô ouvindo o Jack, mas você tá me ouvindo também, Fabrício, ou não? Eu não vou poder participar agora não. Não, relaxa.
Eu tô fazendo outra coisa com ele. Jack, alô Jack, tá me ouvindo? Deixa eu fazer isso aí voltar. Alô Jack, tá me ouvindo, Jack? Alô Jack, alô. Olá, Gustavo. Tá me ouvindo? Perfeito. Perfeito. Então, tá, você concorda com ela, ela fala... Não. Não, você não pode contar pra eles. Você tem que deixar de fazer o ritual. Porque sem o Philip, o ritual não pode acontecer. Você tem que fazer o ritual acontecer, só que você tem que impedir que ele entre na criatura. É só isso que você tem que fazer, Jack. Senão tudo vai dar errado como deu da última vez. Por favor, não deixe que isso aconteça. De repente você ouve. Tum. Ei, hora de dormir. Daí ela fala, tem que ir. Daí você ouve. Ela vai embora. Então, ele fala, ei, você. Só não faz muito barulho para não acordar os outros. Tudo bem? Ele fala pra você, Jack, o soldado. Ok. Daí ele fala, bem, boa noite. E ele vira e vai embora. Bem, o dia amanhece e você ouve... Cling. Aparentemente a âncora caiu na água e o barco parou. Todas as pessoas começam a sair do barco. E o Ellison começa a apresentar. Oi, gente, bem-vindos ao nosso destino final. Aproveitem, é um passeio por minha conta. Explorem a ilha, tirem fotos. Bem, aproveitem como quiserem. Podem explorar a ilha no geral. É só algo diferenciado. Uma mulher fala, tava tão afim de sair um pouco de Calatêmia. Bem, que bom, né? E eles vão andando e de repente você vê o Ellison indo conversar com o Philip num canto. O Ellison vai conversar com o Philip num canto e eles acabam entrando dentro da caverna lá. E você vê o Fabrício na surdina tentando seguir eles. O que você faz? Certo, você começa a seguir um pouco atrás de Fabrício. E você não consegue ouvir muito bem o que eles estão dizendo. Eles vão conversando. E bem, acaba que o Ellison acaba saindo, você se esconde. E depois você vê Fabrício e Philip cochichando algo. Roda pra mim escutar. Oi? Roda pra mim escutar. Pô. Tá. Você rodou escutar? Alô, Jack. Perfeito. Oi. Tá, você conseguiu. Você escuta e a conversa de Philip e Fabrício é a seguinte. Olha, eu não sei o que ele tá querendo exatamente, mas eu suspeito que ele deve estar tentando absorver essas almas pra virar algum tipo de deus. Então, eu não sei. É Philip falando pro Fabrício. Ou no caso o Fabrício falando pro Philip. E depois disso você vê no caso o Ellison chegando com todo o grupo de pessoas entrando dentro da caverna. Ele fala, se reúnam. E aproveitando essa ocasião, todos vamos fazer uma reza ao nosso grande Senhor Jesus Cristo. Todo mundo começa a se ajoelhar com uma cara um pouco confusa. Eles se ajoelham, juntam as mãos e começam a fazer algum tipo de reza. Aí o Ellison, e você consegue ouvir o Ellison cochichando. Doi 1 minuto e meio. E daí ele fala, certo, eu tô pronto. E de repente ele fala, bem, finalmente. Tome. E aí você vê o Philip pegando a pedra, batendo, abrindo ela no meio e segurando a escama com a mão. Ele segura a escama de tu lá com a mão e o cajado com a outra. E ele começa e você vê o Philip com os olhos brancos
estendendo o cajado e você vê algumas pessoas flutuando, algumas pessoas que estavam ajoelhadas flutuando e depois disso caindo inconscientes. Você começa a ver uma luz brilhar na frente do Philip. Roda pra mim um dado de sanidade, Jack. Um D100 de dano de sanidade. Você sobrevive com 2 de sanidade restante. Só deixa eu ver qual era a sua sanidade. Quanto você tinha? Isso. Você tava com 55, você tomou 49 de dano. Sanidade. Você resiste. Você resiste. Você resiste. O único que resiste à aparente forma de Fire TD1. A presença dele. Você aparentemente está vendo Fire TD1 em matéria. E é uma luz meio sem forma, meio sem distinguir. E você acaba criando na sua mente uma imagem. Essa imagem começa a dar flashbacks na sua cabeça. E você acaba meio que vendo o zumbi imenso que você tinha destruído naquele centro militar, Jack. Você começa a ter uns flashes e a silhueta daquela energia é muito parecida com ele. Sua mente começa a embaralhar coisas e você só consegue pensar em fuzilar aquele bicho de novo. Então você pega o seu M4 que estava escondido e você começa a fuzilar aquele bicho. Você vê o Fabrício meio tonto e você vê o Ellerson falando isso, mais um pouco, está quase lá. E você viu aquela silhueta crescendo e cada vez mais parecendo ter a forma daquele zumbi imenso da qual você tinha enfrentado e derrotado, mas que não saía dos seus pesadelos. Você começa a fuzilar aquele bicho até que você vê o Fabrício. O Fabrício, ele puxa uma das pistolas dele e ele não tem bala na pistola. Você quer jogar sua arma pra Fabrício? Você joga a arma pra ele. Roda um arremessar pra mim. Você joga pra ele. O Fabrício não consegue. O Fabrício tá meio tonto e não consegue agarrar muito bem. Já que você acerta na testa do Fabrício e ele apaga. Jack, roda pra mim inteligência. Jack, você tem um flashback. Oi. A sua visão tá meio turva. Acontece um flashback e você vê e se liga que o Fabrício é o Fernando. Você reconhece, do momento que você jogou a arma na testa dele, de que o Fabrício era realmente alguém familiar. Porque esse tempo todo ele era o Fernando. Você não sabe explicar o porquê que o Fernando tá ali, por que ele tá se chamando de Fabrício. Mas você tem certeza absoluta de que ele é o Fernando. E desse momento, você sem entender muita coisa do porquê, sem compreender muito o que tá acontecendo, você olha pro Ellerson e ele tá, sim, bem, é agora. Você quer deixar o Ellerson fazer o que ele tem que fazer ou você quer impedir ele? Você corre em direção ao Ellerson, agarra ele por trás, derrubando ele. Daí ele fala, não, não. E vocês começam a cair na porrada. Ele te dá uma cotovelada, rola pra mim um brigar. Você tenta dar um soco nele, acaba errando, mas você ainda fica agarrado nele. Ele tenta se rastejar, ele, não, foi demais. Por que, Jack, por quê? Ele começa a dar umas cotoveladas em você, tentando se soltar. E você, agarrado nele, você, de repente, você começa, de repente você ouve o Ellerson parar de gritar. E você só ouve um... E de repente você vê
cara do Jack encharcada, a cara do Ellison encharcada de sangue. E de repente você vê o Fabrício segurando no caso, o Fabrício segurando o... Porra, segurando o Ele. Felipe, isso. O Fabrício segurando o Felipe no ombro. E de repente você vê o Fabrício olhando pra alguma coisa no chão, pegando e desaparecendo. O Fabrício desaparece diante dos seus olhos. Você tá agarrado no Ellison. E de repente você vê aquela criatura criando os tentáculos. E você tem uma última visão, um clarão, Jack. E E é por aqui que a gente acaba a sua sessão à parte. daqui que acabou dando tempo. Eu tenho gravado, você vai poder ver o outro negócio, mas no caso, na visão do seu personagem, foi só isso que você sabe. Mas acabou basicamente aí sim. Eu tô numa cor. Acabou, né? Porque aparentemente todo mundo morreu. Mas vai ter uma terceira temporada. Então, se você quiser participar, entendeu? Então, daí eu vou te dar um contexto melhor. Você vai ter que ver o episódio que eu gravei com o resto do pessoal pra você entender como que vai ocorrer a terceira temporada. E você me diz o que você vai, se você vai querer continuar ou não. Então, deixa eu ver aqui se o episódio já postou. Que aí eu... Você pôs, eu tava gravando lá, você gravou aquela parte do teaserzinho da terceira? Como assim, parte de teaserzinho? Ah, sim, eu gravei. Sim, gravei o teaserzinho. Tá. Bem, obrigado, Jack, pela participação. Eu acho que o link... Tenta clicar no link agora pra ver se tá funcionando. Se estiver funcionando, vai dar pra você poder ver, e os outros também. Então, bem. Se você tiver a fim de participar da terceira temporada, me fala. Eu vou ver ainda. E tem algumas coisas pra regular ainda, mas... Bem, é basicamente isso. Você vai entender quando você ver o último episódio. Um insightzinho, coisa importante. Mas bem, eu tinha que soltar assim alguns detalhes. Mas enfim, boa noite a todos. Obrigado, Fabrício, por ter participado. Nem era você estar aqui. Ah, tá, já. Ah, tá, vou te mandar aqui. Calma aí, só deixa eu finalizar aqui. Boa noite pra todos. Essa aqui é uma sessão secreta. O Jack já foi embora até. Então, bem. Provavelmente isso aqui não será postado. Mas enfim.